Oi, galera! Essa é a nossa aula de sexta-feira, dia 26 de junho. E a gente vai iniciar a aula corrigindo uma tarefa que a tia deixou na quarta-feira de matemática, tá bom? Então, as páginas 45 e 46, que são essas aqui, a gente vai resolver corrigir hoje, tá bom? Ó, quando a tia corrige, eu entendo que vocês já tenham feito, beleza? Se a tia deixa de tarefa é para ser feita e hoje vocês vão corrigir, tá? Vão conferir e corrigir a resposta de vocês com a resposta que a tia vai dar aqui e vão consertar aí caso precise, ok? Na página 45, o primeiro exercício pede que vocês criem um probleminha. Só que o probleminha precisa ser um probleminha de adição, tá? Vocês vão criar um problema, vão pensar no problema, cada um vai pensar no seu, né? Claro que um vai ser diferente do outro. E no final, a gente vai ter que somar os números que vocês vão dar no probleminha. Então, não é para ser de subtração, não é para ser de multiplicação, tem que ser um probleminha de adição. Precisamos somar, o sinal da nossa operação é aquela cruzinha, ó, de adição, tá? Então, esse não dá pra gente corrigir, porque cada um vai ter o seu. Então, a gente vai pular aqui para o número 1 da página 45. Ó, onde tem um alvo, alguns dardos, e aí diz o seguinte: observe os dardos que Jane acertou no alvo. Quantos pontos ela fez? Como é que a gente faz para somar isso aqui? A gente observa onde caíram os dardos, quais números tem aqui, e a gente soma essas pontuações. Então, por exemplo, aqui na área do 25, eu já vi que tem 2 dardos, ó. Esse laranja bem mais clarinho tem 2 dardos. Na área do 50, que é esse laranja mais forte, também tem 2 dardos. Esse aqui e esse aqui. E na área do meio, nessa azulzinha, ela acertou 1 dardo. Como é que a gente sabe quantos pontos ela fez? Precisamos somar tudo isso e colocar aqui a pontuação dela. A tia vai mostrar uma conta para vocês, que o resultado da conta vai nos dar o resultado da pontuação da Jane. Tia, de onde surgiu esse 300? Porque ela acertou um dardo lá no 300. Mas esse 100, tia, lá na área do alvo não tem o 100. Mas olha só, caíram 2 dardos na área que é de 50 pontos. E eu, mentalmente, na minha cabeça, já pensei, ó, 50 mais 50 dá 100. Então, ao invés de colocar mais 50, eu já coloquei o 100. E aqui, tia, o 50, você só colocou 1. Por que você colocou 50 nessa conta? Porque lá na área de 25 pontos, ela também acertou 2. Eu já sei que 25 mais 25 dá 50, então eu simplifiquei e já armei a minha continha aqui. Vamos agora saber quantos pontos a Jane fez? Como é que eu começo a calcular? Sempre aqui, ó, da unidade. 0 mais 0 mais 0, quanto dá? 0. Agora aqui, na dezena, 0 mais 0 dá 0. Mais 5, 5. Aqui na área da centena, vamos ver. Ficou meio tortinho, não, o meu 5, deixa eu consertar. 3 mais 1, 4. Aqui é só o sinal da conta, então não é nenhum número. Aqui fica o número 4. Quantos pontos a Jane fez, galera? Jane fez 450 pontos. Confere com a resposta de vocês? Aqui no número 2, vocês vão observar uma reta numerada. Nessa reta tem vários números, vocês podem ver aí, conferindo. E tem uma bandeirinha com o número 285, observem. Esse é o número 285. Aí lá embaixo diz o seguinte, ó. Encontre 2 números dessa reta que, somados, quando juntados, resultem no número que está na bandeirinha em contornos. Então, vocês têm que aqui nessa reta, nesse tantão de números aqui embaixo, vocês vão ter que encontrar 2 números que, quando eles forem somados um com os outros, dê 285. Galera, será que se eu pegar o número 110 mais o número 175, qual número eu vou obter? Eu sempre começo calculando aqui da unidade. Vamos ver quanto dá.
0 mais 5 é igual a 5. 1 mais 7 é igual a 8. 1 mais 1 é igual a 2. Confere? 285 é o mesmo número da bandeirinha, então, ok. Posso circular o número 110 e o número 175. Dando um pulo aqui para a página 46, pediu que vocês calculassem mentalmente os números das operações. Então, ó, na letra A, como vocês já fizeram e já têm a resposta, a tia vai falar a resposta e vocês vão conferir. 150 mais 35, 185. 95 mais 105, 200. 245 mais 65, 310. Letra D. 95 mais 45, 140. 140 mais 15, 165. 155, perdão. 120 mais 40, a última conta da número 3, 160. Foi? Conferiram? Beleza. Nessa última atividade da página 46, vocês vão precisar da ajuda do material de apoio. Eu não tenho esse material de apoio aqui. Mas o que vocês precisavam fazer? Recortar umas tirinhas da página 17 do material de apoio e organizá-las sem colar. Primeiro a gente organiza e depois cola. Organizar essas tirinhas onde ela se transforme num probleminha de matemática. Então, olha, a tia não tem a tirinha aqui, mas eu já sei o que estava escrito em cada uma delas, porque aqui no livro está escrito. Eu só não tenho a tirinha para mostrar para vocês. Confiram se o probleminha de vocês ficou assim, ó. Carla está lendo um livro. Na semana passada, ela leu 32 páginas desse livro. Nessa semana, ela leu 49 páginas. Para ler todo o livro, faltam 35 páginas. Quantas páginas tem o livro? Então, vocês tinham que organizar a tirinha para que ficasse o probleminha escrito dessa forma que a tia acabou de ler. Aí, agora que vocês já colaram as tirinhas do probleminha, vocês precisam resolver. Então, olha só as informações que a gente tem. Carla está lendo um livro. Na semana passada, ela já leu 32 páginas. Então, eu já posso colocar o número 32 aí. Nessa semana, ela também já leu mais 49 páginas. Então, eu vou somar 32 mais 49. E para ela terminar de ler o livro, ainda falta 35 páginas. Faltam 35 páginas. Então, se ela já leu 32, se ela já leu 49 e ainda faltam 35, 32 mais 49 mais 35 deu 116. Então, esse livro tem 116 páginas. Foi? Era só isso, conferir e corrigir. E agora a gente vai para a atividade do dia. A gente estava falando sobre ideias aditivas, ideias de adição, de juntar, e a gente ia ter um resultado dessa conta, né? Já vimos que o nome dos números, quando a gente arma uma continha, são parcelas, e o resultado dessa conta a gente chama de soma ou total. Agora a gente vai falar sobre as ideias subtrativas. Subtrativas me lembra subtração. Quando a gente faz uma continha de subtração, o que a gente faz? A gente retira uma certa quantidade, não é verdade? Então, a gente vai começar a conversar sobre as ideias subtrativas que estão aqui na página 47. Leia e analise o problema a seguir. Na escola que Alex estuda, há 3 turmas do terceiro ano. No período da manhã, 3 turmas de terceiro ano no período da manhã e 5 turmas de terceiro ano no período da tarde. Somando, né, no total, 414 alunos. De manhã e de tarde, as crianças do terceiro ano são 414. São muitas turmas, né? E aí, destes, 103 estudam pela manhã. Então, quais alunos estudam à tarde? Vamos lá. Sabemos que nessa escola, todas as turmas do terceiro ano somam 414 crianças. Mas aí dessas 414, eu já sei que 103 crianças estudam de manhã. A quantidade de crianças que sobrou estuda à tarde. Então, quantas crianças estudam à tarde se eu já sei quantas estudam de manhã? E aí, vocês vão precisar fazer essa continha. Número 1. Qual é o total de alunos que estudam no terceiro ano?
Tá lá no probleminha. São todas as informações que a gente precisa prestar atenção para conseguir resolver o probleminha. Número 2, na página 47. Quantas turmas de terceiro ano há na escola de Alex? Ó, se eu sei que são 3 turmas de terceiro ano de manhã e são 5 turmas de terceiro ano à tarde, 3 mais 5 são 8. No total são 8 turmas de terceiro ano. Quantos alunos estudam de manhã? 103, que no probleminha já fala. Mas se eu sei que no total são 414 alunos, sei que 103 estudam de manhã, quantos estudam de tarde? Como é que a gente faz essa continha? A gente pega um número maior, que é o total de alunos do terceiro ano, 414, menos 103. Por que menos 103? Porque eu sei que 103 alunos estudam de manhã. Então, para a gente descobrir, eu vou armar minha continha assim, ó. 414, que é o total de crianças, menos, olha o sinal da subtração, 103, porque eu sei que esse povo aqui estuda de manhã. O resultado da minha conta vai mostrar quantos sobraram. E as crianças que sobraram estudam à tarde. É claro que a tia não vai responder, isso aqui vocês que vão responder aí nesse retângulo embaixo, nesse espaço, tá bom? E a gente vai dar um pulinho lá para a página 48. Na página 48, mostra aí a subtração por decomposição, que é um método que a gente não utiliza para fazer a nossa continha, porque a gente usa esse método aqui, ó, convencional. Deixa eu mostrar nesse livro, que fica maior para vocês conseguirem prestar atenção. A gente arma a nossa continha assim, concordam? Ó, como lá na soma a tia mostrou que os números que ficam em cima a gente chama de parcela, o número de baixo a gente chama de parcela, o resultado a gente fala que é soma total, os números em uma subtração também têm nomes, os termos também existem aqui. Então, ó, o número que fica em cima a gente chama de minuendo. Então, voltando aqui para esse exemplo, o número 414 é o minuendo da nossa operação. O número que fica embaixo a gente chama de subtraendo. Então, esse 103 é o subtraendo da nossa operação. O resultado de uma continha de subtração a gente chama de resto ou diferença. O número que vocês encontrarem e colocarem aqui, a gente chama de resto ou diferença. Minuendo, subtraindo, resto ou diferença, ok? Se eu falar assim, qual é a diferença dessa operação? Vocês sabem que eu estou perguntando qual é o resultado dessa operação, porque esses números aqui, esses termos têm nomes, ok? Na subtração, a gente reconhece os números como termos. Na subtração, a gente pode usar essa conta para comparar uma determinada quantidade. Por exemplo, quantos bombons Alex tem a mais que Maria? Ou quantos bombons Maria tem a menos que Alex? Ó, tô vendo que na mão da Maria tem 3 bombons, lá na página 48. E tô vendo que na mão do Alex tem 5 bombons. Eu posso usar a subtração para comparar quantos bombons um tem a mais ou a menos que o outro. A gente usa a subtração. Quando a gente quer chegar em uma outra quantidade, a gente também usa a subtração. Alex tem 70 reais, ele quer comprar o tênis que está na vitrine. Quantos reais faltam para ele comprar o tênis? Então, o tênis custa 150, ele já tem 70. Como é que a gente faz para poder chegar na quantidade que falta? A gente pega o valor do tênis, que é 150, menos o valor que ele já tem. E o resultado, que é o resto ou a diferença, é o que falta para o Alex conseguir comprar o tênis. Na número 1, portanto, na operação de subtração, podemos ter qualquer uma dessas 3 ideias. Ou o probleminha vai vir para você tirar uma quantidade da outra, para você comparar uma quantidade com a outra, ou para você chegar numa quantidade na outra, tá? A gente usa a operação da subtração. Na número 1 da página 49, vocês vão armar as continhas e resolver. Molezinha, lembrando que são todas de subtração, não se esqueçam de colocar o sinal.
Na página 50, são probleminhas que antes de vocês resolverem, aí no livro não tem muito espaço, vocês podem usar uma folha. Vocês vão precisar saber se o probleminha tem a ideia de tirar, de comparar, de chegar numa outra quantidade e vão resolver, tá? Número 3 aí tem mais uma situaçãozinha problema. Marta foi ao posto de saúde e conseguiu a última senha do dia de número 238. Tô lendo a número 3, da página 50. Na hora em que ela chegou, havia sido chamada a senha 213 ainda. Quantas pessoas ainda serão atendidas nesse dia? Então, a gente pega o número da senha da Marta, menos o número de pessoas que ainda faltam, que já foram atendidas, e na resta ou diferença, já é o resultado de quantas pessoas serão atendidas lá nesse dia. Letra B da página 51. André tem 27 anos e seu amigo tem 11 anos a menos. Quantos anos tem o amigo de André? A gente pega o maior número, subtrai o menor número e o resto ou a diferença vai ser a idade que um tem a mais que o outro. Não, a quantidade que o André tem, na verdade. Na letra C, imagine que de um total de 745 alunos, apenas 378 vão poder participar dos jogos da Semana das Atividades Desportivas. Qual será, então, a quantidade de alunos que somente vão assistir e torcer? São 745 alunos. Apenas 378 vão participar dos jogos. Então, quantos só vão assistir? Vocês vão pegar o maior número, que é a quantidade de alunos, menos a quantidade de alunos que vai participar. O resultado, que é o resto ou a diferença, são os alunos que vão só assistir, ok? Então, essa foi a tarefinha de hoje, tá? Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem que a tia vai ajudar vocês. Mas eu espero muito que vocês tenham entendido. Não se esqueçam que quando a gente começa a resolver uma continha, é sempre da unidade que a gente começa, da unidade, depois dezenas, depois centena, ok? Um beijo, qualquer dúvida, a tia tá aqui para ajudar vocês.